Ação cultural. A verdade sobre atores do dia a dia que de alguma maneira influenciaram ou influenciam no cotidiano de Serra Negra. Esta é a série Documentários A Verdade Sobre, que tem como objetivo preservar a história por meio de depoimentos de personalidades que se distinguem em quaisquer dos diversos setores da sociedade: cultura, política, esporte, arte, música. Experiências de vida capazes de inspirar e de levar outras pessoas a mudar suas atitudes. Esse projeto da Ação Cultural é uma iniciativa que deixará registrado um legado de gente que fez diferença para que nossos contemporâneos e as gerações futuras tenham onde buscar informações que estimulem suas capacidades criadoras. Senhoras e senhores, Dorothy Laner. A verdade sobre Dorothy Laner. Dorothy Laner é atriz, bailarina e professora, filha de Joseph Haight e Beatrice Matilde Haight. Dorothea Dora Laner nasceu em 2 de abril de 1932, em Bucareste, capital e maior cidade da Romênia. Devido à invasão da Polônia por Hitler, a fim de proteger as preciosas reservas de petróleo e preparar uma base de operações na Europa Oriental para um posterior assalto contra a União Soviética, a família mudou para Buenos Aires, capital da Argentina, em 1939. Em 1952, veio para São Paulo, Brasil, onde casou-se com o brasileiro Nelson Laner. Suas filhas são Viviane, Alexa e Nina. Seus netos Benjamin, Martina e Ramandar. Dorothy Laner iniciou seus estudos em dança moderna, clássica e flamenca em Buenos Aires, na Argentina. Foi aluna e depois professora da Escola de Arte Dramática da USP, onde lecionou durante 7 anos, formando renomados nomes como Paulo Betti, Neila Torraca, Eliane Giardini, Esther Góes e outros pupilos importantes do cenário artístico e televisivo brasileiro. Sua trajetória é marcada pela intensa atuação em 2 importantes grupos teatrais do Brasil. São eles: o Teatro de Arena de São Paulo, da década de 1960 e 1970, interagindo com diversos nomes da dramaturgia brasileira, entre eles o ator Raul Cortez, a atriz Lélia Abramo, a atriz, crítica e pesquisadora do teatro Ilka Zanotto e o dramaturgo, ator e diretor Silnei Siqueira. Vale lembrar que o grupo e o local foram marcados historicamente pela resistência à ditadura e à censura. Era a dramaturgia brasileira em um espaço do teatro com posicionamento de liberdade e de pesquisa. E o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, companhia de teatro paulista fundada em 1948 pelo italiano Franco Zampari, um marco na história do teatro brasileiro, formando grandes nomes da área e contribuindo para o desenvolvimento da dramaturgia nacional. O TBC da época que a nossa homenageada tanto atuou, também é responsável por profissionalizar o teatro brasileiro e renovar a estética e os procedimentos cênicos. Como se isso não bastasse, Dorothy Laner desenvolveu um trabalho com religiosos durante muitos anos em São Paulo, denominado conscientização corporal na liturgia. Trabalhou
dirigiu e criou espetáculos de teatro pelo Sesc São Paulo. É considerada pioneira da Feira de Antiguidades da Praça Benedito Calixto de São Paulo. Sua carreira inclui também atuação em filmes, como o premiadíssimo filme em 1977, Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, filme brasileiro lançado em 1980. Drama dirigido pela cineasta nipo-brasileira Tezuka Yamazaki. Atuou no premiado espetáculo de 1978, O Olho do Tamanduá. Importante integrante da companhia Tamanduá de Dança Teatro, fundada em 1995 por Takao Kusuno. Dorothy Lainer é uma artista criativa com muitas habilidades técnicas e enorme capacidade de observação. Sua trajetória é marcada por persistência, grande relacionamento e comunicação no mundo artístico. Possuidora de uma adaptabilidade marcante e um nobre dom na gestão de tempo de uma forma muito peculiar e especial. É considerada uma importante mestra e personalidade da história do teatro e dança no cenário nacional. Entre suas considerações culturais, bailarina, atriz, diretora artística e professora na arte de interpretação cênica no cenário nacional brasileiro, administradora, produtora e incentivadora cultural de centros culturais nas cidades de São Paulo, Serra Negra e Tiradentes, em Minas Gerais. Atriz e bailarina Butô, um estilo de dança-teatro japonês que surgiu no pós-guerra e ganhou o mundo na década de 1970, desenvolvendo um resultado artístico filosófico da confluência de duas culturas completamente opostas e nitidamente anacrônicas, a ocidental, que vinha sendo moldada pela ideologia americana dos anos 1950, e da oriental, embasada em séculos e séculos da mais pura tradição milenar japonesa. Em Serra Negra, viveu durante 45 anos, desenvolveu grande amizade com o também indicado como memorável Cid Serra Negra. Depois se mudou para Tiradentes e, em 2024, retornou para nossa alegria e respeito. Foi convidada para ser membro da Academia Amparense de Letras, onde foi homenageada aos 91 anos, homenageando e registrando nesse documentário a vida e obra desta artista, indicada no Fórum Municipal de Política Cultural como memorável. Gostaríamos de agradecer cada pequeno ou grande gesto em nossa história, estendendo a todos os demais que também contribuíram para nosso progresso como cidade nesses 200 anos. Esse teatro foi realmente, como todo esse espaço aqui, foi muito impressionante, porque eu morei aqui em Serra Negra durante 45 anos. Eu sou Dorothy Lainer, meu nome é artístico. Eu nasci na Romênia, na capital, Bucareste, em 1902 de abril de 32. Bom, eu fui uma criança muito alegre, sempre muito bem disposta. Tinha papai e mamãe até o meu pai faleceu com 39 anos, eu tinha 5. Mas depois, quando ele faleceu, a minha avó materna, que era Carolina Butza, que foi
Foi esposa casada primeiro em Súpios com o pai da minha mãe, mas depois ela casou com um engenheiro argentino. Quando morreu meu pai, a minha avó, que estava na Argentina, em Buenos Aires, falou: por que você, Beatriz, minha mãe? E você, Bitsa chamava. Bitsa, por que não você vem com as crianças, já que você está viúva, você vem aqui a Buenos Aires? E a minha mãe disse: não, mas eu não quero deixar a Romênia. Eu disse: não, vem, porque Hitler estava invadindo a Polônia nessa época, né? Disse: não, quando você vai estar, não se sabe o que ele vai fazer, você vem e você vai embora quando você volta. Só que a gente chegou lá, ela se estranhou muito, mas conheceu uma senhora que apresentou ela para o cardenal Copello, que disse: a senhora tem que trabalhar aqui, porque com duas crianças, põe as crianças. Foi o meu irmão no colégio de freira e eu de padre, ela foi trabalhar, e aí então ela conheceu, estava viúva, conheceu meu padrasto, que também era intelectual. Quando casou com esse, eu abri uma galeria de arte, porque eles eram colecionistas de arte também, tinha uma biblioteca muito grande. Eu fui na escola, depois que fui na escola, fiz 2 anos de farmácia e bioquímica, faculdade. Depois eu conheci o Nelson Leiner, que foi o pai das minhas filhas, casamos. Eu já tinha 3 filhas, a Vivian, a Alexa e a Nina. Então a gente passeava muito depois que me separei com as meninas. Eu tinha Willis, era o Willis, acho que se chamava, e era meu motorista, nos levava a passear. Eu falava, um dia eu falei para ele assim: seu Geraldo, por que o senhor não nos leva a passear num lugar bonito? Pega assim uma estrada e vamos ver para onde que dá. Aí ele foi, até que chegamos um dia nas estradas aqui. Olha, esse lugar gostoso, vamos ficar por aqui. Aí fomos passear, nossa, lindas essas montanhas. Então a gente foi com os cavalos. Quando eu vi, eu fiquei assim, parece que eu vejo hoje. Bem primitivo, bem simples, assim, uma casa, boa casa. Tinha fora um forninho de lenha daquele de fazer pão, sabe, aquele redondinho assim. E logo de lá entrei não dei a casa, dei as voltas, fizemos, e era uma casa, era um teto muito alto. Então, depois que nasceu a Vivian, minha filha, tinha 9 meses, entrei, fiz a escola de arte dramática durante 4 anos e me formei. Essa escola de arte dramática, quem criou foi o Dr. Alfredo Mesquita, e tinha os professores maravilhosos: Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi, Paulo Mendonça. Sábato Magaldi era o teatro, história do teatro brasileiro. Tivemos um psicólogo, professor Balas, e o professor de esgrima, o professor Matos, a Chilinda Ullmann, que era de dança expressionista, e tivemos muitos diretores, Túlio Costa, que era um grande cenógrafo paulista. Tínhamos muitos professores. Para entrar lá, eu tinha muito sotaque espanhol. Então, eu não fui aceita porque eram 25 alunos só. Aí
Eu falei, mesmo assim eu quero saber como se chama, que eu adoro teatro, adoro. E eu não sei, eu estou vendo porque eu não pude terminar farmácia bioquímica porque eu vim, trouxe os papéis tudo para revalidar, mas não fiz. E aí então entrei, me formei depois de 4 anos com este capital de sabedoria. E tínhamos até ética, estética. Nossa, tivemos professores, e eu falava português mal, logicamente, mas eu fui aprendendo que nós tivemos uma professora de canto e de português. Terminei, entrei no teatro TBC, no Teatro Brasileiro de Comédias, e eu fiz vários espetáculos. Eu tive um professor maravilhoso, Alberto D'Aversa, que era italiano, era uma enciclopédia ambulante. E com ele, olha, foi muito, eu não posso esquecer, porque ele me ensinou assim, a aprender as coisas básicas, assim, as miúças. Então, eu como fiz muitos anos também de psicoanálise, por isso que eu detalho toda a coisa, porque na análise você fica contando e coisando lá. Fiz várias peças, fiz uma peça que era dirigida por esse D'Aversa, que é contra Lélia Abramo, várias outras peças fiz aí, depois entrei em várias outras, comecei a procurar outras, conheci outros bailarinos, trabalhei com vários diretores e atores e grupos de teatro. E por isso que depois eu me transformei professora na Escola de Arte Dramática, lecionei 7 anos. Tem alunos meus até hoje que estão trabalhando na televisão, Neila Torraca. Eu fui para a Índia em 83, me parece, uma coisa assim. Eu fui para Delhi, mas não só Delhi, mas outras cidades. Quando eu era aluna da Escola de Arte Dramática, teve um diretor de teatro americano que veio visitar a escola e ver como era o estudo lá no Brasil, né? Ele convidou também, como eu estou convidada hoje aqui, né? Eu esqueci de falar que eu falo 7 idiomas. Falo e escrevo e leio. E aí, então, ele disse, olha, eu gostaria que você fizesse como em um teatro que a gente vai ver, quem vai... Aí o doutor Alfredo Mesquita falou assim, você pode fazer aqui? Não, eu quero fazer uma cena dela com mais uma outra menina ou rapaz que aluno. Aliás, nós éramos 25 alunos. Desses 25 alunos que deram exame na escola, só nós formamos 2, a Rutineia de Moraes e eu. Bom, e aí então a gente foi lá no Teatro de Arena, que se deu, e não me lembro, que eu já fiz vários trabalhos no Teatro de Arena com esse diretor e com outros, e também foram levadas muitas peças também, não com a gente, mas também com atores que até hoje trabalham na Globo. E fizemos uma cena de Zoo Story, de Albi, me parece, se chamava o autor Albi, e fizemos essa, e foi muito lindo. Fizemos e foi um sucesso, o pessoal gostou muito, e foi um teatro que inspirou muita gente, e porque era pequenininho, era um teatro de arena. E lá também costumava ter aulas de outros professores, aulas especiais. O Teatro de Arena e eu fomos mais constantes, porque mesmo que eu não participasse, por exemplo, no espetáculo, mas eu sempre fazia alguma assistência junto com o outro. Então, praticamente nos fundamos. Era como uma joia preciosa para a gente.
esse teatro de arena, a hora que eu fico até arrepiada. Aí eu cheguei em São Paulo, e aí em São Paulo, porque em 77 eu conheci o Takao Kusuno, que foi um grande japonês, que o irmão dele também era artista plástico, e aí eu comecei a me interessar. Eu falei que é porque ele queria formar um grupo de butô. Ele não falava que era butô, ele dizia que era dança-teatro. Butô depois, porque ele era butoísta. Quem criou o butô foi Tatsumi Hichigata. Aí eu comecei a ensaiar com ele, né? Aí eu comecei a ver que tudo era muito difícil para mim, porque era tudo muito devagar, muito lento. E no teatro nosso, como os italianos, como falam, così. E falei, essa é a linguagem que eu quero, porque todos, o teatro nosso, o teatro em geral, é muito texto, e aqui quase não existe palavras. Aqui só existe, você se concentra, primeiro fez todo um trabalho antes de ensaiar, você tem 1h30, 1 hora de fazer relaxamento, preparação, o corpo, a mente, até você sentir que você está vazio e deixar entrar as coisas que você quer se expressar. E eu falei, isso é a minha linguagem. Então eu continuei, porque eu ia desistir. Eu falei, não, eu vou continuar e vou tentar. E foi muito difícil, mas consegui. Aí comecei a fazer trabalhos, fiz vários trabalhos com a Kei Sawao, uma japonesa. Bom, eu sei que Takao era uma pessoa, outro grande mestre que me ajudou muito, junto com aquele italiano. Bom, aí eu fiquei com vontade de ir para o Japão. Então a gente foi para o Japão, mas só depois que ele faleceu, o Takao Kusuno. E então, fizemos espetáculos lá, em Kyoto, em Tóquio, enfim, outras cidades que agora não me lembro. E o nosso grupo tinha 12 pessoas. Era o Hideki Matsuka, que era muito amigo de Takao e ajudava muito o Takao. E ele preparava a iluminação, aprendeu, ele e eu, todos nós aprendemos a iluminação do palco, todos os movimentos, e a gente trabalha muito com as memórias, quer dizer que as memórias te trazem o material bruto com o qual você vai se inspirar para criar ou dirigir os espetáculos, a reflexão. E até hoje eu sinto falta desse trabalho que eu estou fazendo, mas eu tentei passar isso também para meus alunos, né, da EAD, e gostaria muito de poder fazer, porque criar é muito bom, mesmo para o próprio dia a dia da gente, aprender a criar, a não depender de ninguém, ser independente, ter liberdade. Foi nos anos 90 e poucos, e fizemos um espetáculo que se chamava, Takao já tinha falecido, nosso diretor, e a gente quis fazer uma homenagem para ele, e aí fiz essa imagem, e foi muito bonito. Agora vou falar sobre Kazuo Ono, japonês, nascido em Yokohama,
e onde nós fomos lá visitar ele depois do espetáculo que nós fizemos. E era uma pessoa magérrima. O Cazuo fez La Argentinita, que era uma homenagem a Mercedes, não sei o que, uma bailarina japonesa que ele admirava muito, e era magro. E ele então, o Chuputô não tem idade. Você pode, qualquer criança, adolescente, adulto, velho. Eu já tenho 92, eu faço butô até hoje. Então, ele era uma pessoa, parecia que estava em outro mundo. Você falava com ele e ele estava, se olhava para você, mas ele estava a cabeça em outro lugar. E ele fazia assim, sabe, gestos assim. E então ele tinha, como eu falei, não falava quase, só observava. Ele observava tudo, desde assim, a ponta do pé, tudo assim. Parecia que queria entrar dentro de você, para saber o que você está pensando. Entende? E essa maneira dele ser assim, que a gente observando ele, se você está distraído, como muitos dos intérpretes, fica outro, mas não precisava estar em cena. Ele tinha a expressão toda, você aprendia com qualquer gesto que ele fizesse. A mulher dele também acompanhava, e era ela que fazia as roupas. Ele tinha umas roupas maravilhosas, todas cheias de rendas, chapéus antigos. Por isso e a gente usa muito roupas antigas, sapato antigo, um vestido antigo, um jaleco, sabe? Então, é cada gesto que você pega o chapéu, e você fala, sabe? Era tudo ele, tem um mundo dentro dele. E ele foi um grande mestre para nós todos. Como Takao. E ele, Takao também, e Takao sabe o que fazia? Quando a gente se maquiava, isso que esqueci, é tudo maquiado de branco, e os homens cortam o cabelo, fica careca, totalmente careca. Isso para os bailarinos de butô em geral. Eu falei assim, eu gostaria de fazer um centro cultural aqui. Falei para o Cid Serra Negra, o pintor que foi muito meu amigo. Cid, eu queria fazer. Talvez dar um pouquinho de aulas para o pessoal daqui também, né? Fazer espetáculos e chamar gente de fora, chamar de gente, vieram bailarinos da França. E aí ele disse aqui do lado da minha casa, na Rua da Biquinha, eu aluguei essa casa e transformei. E eu chamava, sabe as crianças do orfanato? E eu chamava eles, e nessa Rua da Biquinha eu fazia uma fogueira, e aí eu fazia esse fogão, fazia fogão, e fazia projeção de cinema na parede da casa, e aí vinham essas crianças, e aí eu resolvi fazer no fim de semana, no sábado e no domingo, uma feirinha de artesanato, de artistas, até que um dia
e apareceu uma loja na rua onde está o estacionamento do Banco Itaú. Bom, aí eu aluguei uma casa, uma loja que tinha portas de ferro e dentro tinha um espaço grande e era de uma senhora vizinha e ela alugava, né? E então eu aluguei, ficou um tempo lá. Depois eu fui lá para cima, para o grande hotel lá em cima, que não sei que era de uns portugueses. E tinha a igreja de São Francisco. Em frente a São Francisco eu abri um espaço cultural também. Eu sempre recebia meus amigos, atores e professores e amigos particulares, assim. Eles vinham porque se hospedavam na minha casa no sítio e ficavam lá. E o Sérgio Maberti veio, ficou ele ficou o Serginho. Ele era um amor de pessoa. E a mulher dele, a Vivian Maberti, era atriz, nós trabalhamos juntas também. É que a gente tem que ter muita coragem na vida. E é muito importante ter desafios. Porque com os desafios você cresce. Além de que você cresce, você começa a descobrir o que está em volta de você, quem são as pessoas que realmente são sinceras com você. Ter bom e ter calma e vai tomar, por exemplo, com a saúde, se cuidar e se vestir, se cuidar e amar, porque o mais importante na vida da gente é a família. É a família, porque a família que segue você, que continua e que você lute durante a vida para dar uma segurança para eles, para que quando você for embora, que eles tenham de que viver, de ter uma vida folgada e não apertada, e ficar ou cair embaixo de uma ponte. Não tenho nada contra isso também. Eu não sei, tem tanta coisa, mas a família é o mais importante para mim. É isso.